Olá pessoal, como estão todos? Muito bom ver vocês mais uma vez nesse domingo. Vamos hoje compartilhar a palavra de 2 Reis, capítulo 5, 10 a 19. Me acompanhem. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz, quando Naamã já estava a certa distância. Amém. Bom, hoje a história é sobre a comandante Naamã. A comandante Naamã era uma comandante da Síria. E ele era como um herói naquela terra, porque ele realmente venceu várias batalhas. Mas a situação política naquela época era um pouco complicado. Israel e Síria estavam sempre em guerra. Aliás, depois desse acontecimento, acontece mais uma guerra entre Síria e Israel. Só que nessa ocasião, o comandante Naamã, ele fica com essa doença que é lepra, naquela época que era incurável e levará à morte. Mas teve uma menina, uma serva que trabalhava na casa de Naamã, que trouxe como cativa numa guerra de Israel, falou para a esposa de Naamã, dizendo que tem uma profeta lá em Israel que pode curar até lepra. Então, para ele receber a autorização, ele vai até o rei da Síria e pedindo para ele para dar a autorização para ele ir até Israel. Só que nessa ocasião, a rei Síria faz uma coisa interessante. Ele mandou uma carta direto para o rei do Israel. E quando o rei de Israel recebe a carta e lê, estava escrito assim: estou enviando um comandante nosso que está com lepra e, por favor, trate ele. Então, o rei de Israel fica frustrado. Por quê? Porque a lepra não é uma doença que qualquer um pode curar. Então, sobre essa história está relatado no versículo 5 a 7. Eu vou ler. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte?
por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aí o profeta Eliseu, ele ouve a notícia desse acontecimento. Aí manda um servo pedindo ao rei enviar esse comandante Naamã para ele mesmo. Daí então o comandante Naamã vai até a casa dele. Só que se nós vemos versículo 9, que ele não vai sozinho, como ele era comandante poderoso, né, enviado pelo rei, estava sendo acompanhado pelos cavalos, carros e os soldados. No versículo 9 está escrito assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros para a porta da casa de Eliseu. Então dá para perceber qual era a posição dele na sociedade. Mas nós sabemos que ele era, de qualquer forma, um lepra, que estava destinado à morte. Só que nessa situação, Eliseu, ele nem aparece. O comandante Naamã estava na porta, mas ele manda um servo dele. Aí manda uma mensagem, e a mensagem era a seguinte: vá lá no Rio Jordão, lave 7 vezes o corpo, e assim você será curado, né? Você terá uma pele renovada. Né? Só que daí o comandante Naamã ficou muito indignado. Mas ele é profeta e ele não respeita um comandante que veio do outro país, foi enviado por rei, né? E eu trouxe todo esse exército e vim até a sua casa, ele nem aparece. Aí tem aqui a sua reclamação no versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abanã e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Resumindo, a reclamação seria: 1. Deveria sair pessoalmente e me receber demonstrando respeito. 2. Deveria invocar o nome de Jeová, mostrando e me convencendo de que você tem poder. 3. Você deveria mover as mãos sobre o lugar afetado e mostrar que está se esforçando. E 4. Rio e Damasco são melhores do que de vocês, né? Essas são reclamações. E ele estava indo embora. Ele já desistiu. Daí os seus servos tentaram convencer ele. Versículo 13, vou ler. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado? O que eles estão dizendo é o seguinte: olha, estamos no momento de ou morrer ou viver. Nessa ocasião, não é uma grande coisa que ele pediu, é uma coisa fácil que ele pediu. Então, por que não tenta? Não custa nada tentar. Então ele é convencido e ele vai até Rio Jordão e lava 7 vezes como o Eliseu pediu. Aí o que acontece? Ele se cura como a profeta havia falado. Daí ele leva todo o exército, volta para a casa de Eliseu. Só que nesta vez ele vai com uma postura super diferente. E ele faz uma confissão. Versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Só que Eliseu, ele recusa, ele não aceita. Por que será que ele recusou? Porque ele quer mostrar que quem permitiu essa obra não era ele. Ele queria demonstrar que verdadeiro o Deus que fez isso foi o Deus Jeová. Então não era ele o principal personagem aqui, que é o nosso Deus.
nós temos que lembrar disso. Às vezes a gente faz uma coisa boa, a gente faz coisas legais para o Senhor e depois a gente fica vangloriando. Olha só a postura de Eliseu, nós devemos aprender, né? Daí então, a Naamã, ele diz mais uma vez uma coisa muito interessante, ele faz uma promessa e também pede perdão. Versículos 17 a 19, e disse Naamã, já que não aceitas presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Então ele está fazendo uma promessa. Que promessa é essa? Que ele adorará somente o Senhor na sua vida. E ele já pede perdão pela sua situação, porque ele está servindo um Senhor que adora outro Deus. Então, ele tem que acompanhar, ele é obrigado a ir lá, mas ele está prometendo que seu coração estará sempre no Senhor. E por essa situação ele já pede perdão. Eu acho muito lindo essa confissão, eu acho muito lindo essa promessa que ele faz diante do Senhor. Eu acho que todo cristão precisa pensar sobre isso. Olha, se é uma situação de escolhermos Deus ou escolher o mundo, é claro que nós temos que lutar para sempre confessar, para escolher o nosso Senhor. Mas saiba que quando não é uma situação tão extrema, importante é o nosso coração, e o Senhor conhece e sabe. Muitas vezes eu acho tão estranho, vejo a vida de alguns irmãos que não conseguem viver conforme a palavra de Deus e nem se esforça tanto. E eu vejo que não tem muito assim vida ativa de adorar o Senhor, né? Mas aí de repente vê uma notícia de que está tendo isso, aquilo, uma coisa que o Senhor condena na Bíblia, e começa a falar que é Satanás, ou que até alguns irmãos continuam mentindo, continuam devendo os irmãos, né? E indo todos os lugares que não agradam ao Senhor, e depois quando chega numa hora e fala sobre Deus, fica discutindo calvinismo, arminiano. Eu acho que tudo isso não faz sentido. Sim, pode criticar, pode brigar, né? Pode entrar na discussão, mas muito mais do que isso, o que eu estou dizendo, é importante você ter Deus no seu coração, centro do seu coração. Isso é mais importante do que você tentar provar para o mundo que você, né, é cristão. Bom, nós demos uma revisada nessa história de comandante Naamã. E eu volto a meditar com vocês antes da conversão do comandante Naamã, desse acontecimento. Como ele era como um ser humano. Ele era um cara realmente, uma pessoa que era admirável. Com certeza ele deve ter sido muito corajoso. E para que ele tenha uma estratégia na guerra, ele deve ter sido muito sábio também. E com certeza, para liderar aquele exército, deve ter tido uma liderança muito bom, e também a sua lealdade deve ser super especial. Mas, mesmo assim, ele era apenas um ser humano. E como ser humano, ele amava a sua posição, ele amava o que ele fazia, e ele tinha seu próprio pensamento, seus valores. Mesmo ele estando diante da lepra, da sua morte, ele não podia permitir as coisas que violavam as suas prioridades, que realmente contraria seu conhecimento. E o que Eliseu pediu foi exatamente isso. Então, ele não podia aceitar o pedido dele, quase foi posto diante da morte. Por que estou explicando isso mais uma vez? Porque muitas vezes, quando um ser humano fica apegado mesmo ao valor deste mundo,
ficar acostumado em pecado deste mundo, muitas vezes ficamos tão íntimo com este mundo, quando chega a cultura, a palavra do Senhor diante de nós, e a gente não consegue entender e compreender. Bom, eu, desde jovem, eu servi como monitor, professor, 10 anos na igreja, depois fui nomeado como evangelista, seminarista, e trabalhei mais 13 anos, depois fui nomeado como pastor. E olhando de 30 anos atrás, o cristianismo, os membros da igreja, de atrás, 30 anos atrás, e hoje eu vejo que tem muita mudança. É claro, algumas coisas tem que mudar, né, culturalmente, mas não estou dizendo isso, eu estou dizendo a respeito sobre a palavra, né, conscientização e a responsabilidade como o servo de Cristo. Isso eu vejo que está deteriorando cada dia mais. Para ser sincero, é claro que conhecimento sobre a Bíblia não representa a nossa fé. Mas se eu comparar 30 anos atrás, um evangelista, seminarista e um presbítero, um diácono da igreja com o de hoje, eu vejo que tem muita diferença sobre pensamento, né? Sobre ideologia, é muito diferente. Eu não posso falar sobre tudo, mas eu vejo que muita gente realmente não leva a sério a responsabilidade como cristão, né? Uma vida de responsabilidade. E a peso da palavra não está influenciando tanto quanto antes aos nossos crentes. Talvez, será que porque tem muita informação, mas parece que pessoas gostam mais do que alguns livros dos cristãos, do que a própria palavra de Deus. Eles gostam mais de louvores com letras estranhas do que com louvores, hinos, cânticos que têm palavra de Deus. E todos querem adotar um tipo de estilo de vida cristã. Até parece que vida cristã se torna uma moda, né? 15 anos atrás, eu participei num acampamento dos jovens e ali teve um problema. Eu fui lá como pré-eleitor e um dos professores me sugeriu no primeiro dia que devemos olhar as malas de todo mundo, revisar porque alguns trouxeram bebida, etc. Eu falei, não, deixa eles aí porque cada um tem que perceber e eles têm que, né, negar sobre isso. Então vamos educar e vamos orar. Mas estava insistindo demais, então eu não queria entrar em discussão, tá bom. Então eu falei para eles fazerem o que bem entender. Mas de manhã deu problema, porque acho que eles mexeram e guardaram bebidas, professores guardaram bebidas. Aí alguns jovens me procuraram, eram bem bravos. Eles me pediram para vir atrás do salão aí, né? Eu não podia recusar porque não tinha onde fugir. E aí os jovens começaram a me atacar e dizendo assim, foi você que, né, revistou nossas malas? Você mandou fazer isso? Aí, graças a Deus, vieram os professores e conseguiram explicar e eu me saí dessa. Eu pensei que ia morrer naquele dia. Isso pode acontecer porque os jovens não eram todos da igreja, né? Alguns vieram com amigos e eles estavam acostumados demais no mundão. E do nada, no acampamento, eles estabeleceram uma regra e não podiam adaptar e até ficaram bravos com isso. Mas por que eu estou explicando isso? Hoje, eu sou pastor e às vezes eu prego na igreja exatamente o que o Senhor está dizendo na Bíblia. Eu não estou alterando nada, é o que o Senhor diz que eu estou pregando. Mas a reação dos jovens hoje, às vezes parece, esses jovens, às vezes ficam irritados, né? Pô, pastor, o que é isso? Que a gente não faça isso, aquilo? Mas é o que está escrito. Eu já tive semana um susto com um dos diáconos de uma igreja que é conhecido meu. Ele postou uma foto na internet, né, no SNS, uma foto de geladeira. Estava cheio de cerveja, estava escrito refrigerador perfeita, né? Aí eu coloquei, eu tentei aguentar, mas não aguentei. Aí escrevi assim, ó, diácono, só escrevi isso. Sabe de uma coisa? Mesmo eu ter escrito somente isso, alguns acham que eu sou um pastor chato, né? Pastor quadrado, né? Pastor antiquado.
E eles dizem assim, eu tenho minha filosofia, eu tenho meu jeito de viver minha fé, então não interfira e não se preocupa. Eu não estou dizendo isso porque eu conheço mais Bíblia do que vocês, também conheço sim. A questão não é só cerveja, mas a vida que vem junto com a cerveja, né? Vida que vem junto com essas bebidas alcoólicas, né? Essa diversão toda. Eu estou preocupado, se você é tão íntimo com essas culturas, como você poderia lidar com a intimidade com Deus? Será que você consegue viver assim? Eu já tive essa experiência, é impossível viver as duas vidas juntas. No 1 Coríntios 10, 31, 33 diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Problema não é que o diácono de hoje não conhece muito a palavra de Deus, não entende, não é isso. É que não tem vontade nem de aprender, né? Hoje parece que isso é moda, isso é cristão, né? E eles pegaram uma informação, né? Sei lá, Romanos 8. Deus é amor, Jesus jamais nos abandonará. É verdade, é verdade. Para aquele que tem Deus no coração, tá? Antigamente, quando eu sentava com cristãos e comia uma coisa, eu compartilhava a graça do Senhor e muitos concordavam dizendo amém. Hoje, muitas vezes eu compartilho a graça do Senhor e alguns dão risada na minha cara. E esses são diáconos e até evangelistas. Sabe por quê? Porque estão tão aprofundados no mundão e não conseguem compreender o verdadeiro evangelho. Pessoal, o mundo foi criado por Senhor e existe uma regra que Ele estabeleceu. O segredo de você viver com a vitória é seguir a palavra de Deus. Com certeza nós jamais poderemos viver perfeitamente, mas com Jesus no coração, se esforçando e se cair, confiando na graça da cruz, levantando de novo e lutando mais uma vez. Essa é a vida que nós temos que ensinar para as nossas próximas gerações. Então, a fé, porém, não é aquele que você pensa, calcula, estuda, não é. Você tem que seguir a regra, a lei do Senhor e apenas obedecer com fé. Aí vai por diante. Olha Naamã, quando Eliseu pediu para que ele fosse para até Rio Jordão e tomasse 7 vezes o banho, o que ele fez? Qual é a primeira coisa que ele pensou? Eu sou comandante, tenha mais respeito, mostra que está esforçando, né? Mostra que existe uma solução que é compreensível, mas o que Eliseu exigiu era a palavra de Deus, era só seguir. E quando a gente segue a palavra de Deus, as coisas funcionam. Você sabe, eu vi um youtuber que é especialista em carros, ele deu uma dica: você quer comprar um bom carro usado? Tente procurar nessas empresas grandes de aluguel de carro. E não procure carros pequenos, mas de porte médio, porque porte médio eles alugam menos do que os pequenos. Relativamente eles vendem depois de 2, 3 anos de uso e também fazem revisão com o sistema deles, com peças originais, então vale a pena. Mas no final da dica ele falou assim: mas não procure empresas de aluguel de carros pequenas, porque como eles não têm dinheiro, ele não tem esse sistema de sempre trocar com peças originais, nem tem esse sistema de sempre assim revezar. Se eles acham que aparentemente o carro está bom, então eles alugam de novo, assim quebra mesmo, né? Então não fazem isso. Por que eu estou contando isso? Quando
pensei nesse empresas de carros de aluguel que seguem as regras e os que não seguem regras. Eu refleti um pouquinho a vida dos cristãos de hoje. Muitos, quando recebem a palavra de Deus, eles realmente sentem esse calor do Espírito Santo, mas nesse momento o Satanás, ele fala nos corações assim, ó, você tá louco? Hoje é sexta-feira, você sabe que tem amigos te esperando, que reunião de oração, que estudo bíblico, você trabalhou a semana inteira, você é uma pessoa também, você é um ser humano, tem que se divertir, né? Você acha que Jesus vai te enviar, te mandar para o inferno por causa disso? Verdade, você não vai para o inferno por causa disso. Mas um dia, sem você perceber, você vai afastar tanto do Senhor e pode chegar uma hora em que você nem reconhecerá de Jesus. E pode até chegar a negar a presença dele. Daí, nós iremos cada um para onde merece. Ainda muitos cristãos, mais do que a palavra de Deus, querem adotar um estilo de vida de cristão novo. Eu não sei, tá criando cada uma coisa, mais um, né, cada ano. E eles estão mais preocupados em não tomar pênalti, em vez de tentar colocar o gol. Em vez de tentar adorar o Senhor, só pensa em como não pecar, como não levar um castigo, né? Alguns culpam nos pastores. Pastores hoje estão realmente na decadência, só querem dinheiro. Sim, com certeza, pode ser. Mas sabe de uma coisa? Ainda eu vejo que tem muitos pastores fiéis. Tá? E sobre falsos pastores, não se preocupa. Olha só o que acontece quando o comandante Naamã tentou dar oferta e Eliseu, ele recusou. Mas um dos servos dele, ele vai atrás dele depois, sem Eliseu perceber, ele acha que ele não percebeu, né? E vai lá, recebe a oferta. Aí, quando ele recebe isso, o que acontece? Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Ele ficou com a lepra agora. Por que nós temos que desistir da vida cristã por causa de alguns pastores depravados? Porque tem falsos pastores e isso tem que afetar a nossa vida cristã. Nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem para cada um de nós diferente. Por que nós recusar o pedido do Senhor? Porque isso não é compatível com meus valores. Isso é errado. Vou encerrar, pessoal. O que Deus contenta é você guardar a palavra de Deus no teu coração. Confiar em Jesus Cristo e não importa onde você estiver, seja um adorador verdadeiro. Rio Jordão, entrar 7 vezes para se lavar, isso já aconteceu para nós, porque Jesus morreu por nós e lava nossos pecados. O que resta para nós é a decisão e a ação. Irmãos, aquele que acha que deve pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Mesmo sendo cristão, mesmo ter frequentado a igreja há muito tempo, você é aquele que ficou pensando sempre com medo, faz ou não faz, ou fica ofendido em qualquer coisa da palavra de Deus te incomoda, volta para o Senhor. E obedeça. Esse é o único caminho. E que todos sejamos os verdadeiros adoradores. E vamos embora até o final. Não mude. E que todos tenham esse Jesus Cristo sempre na sua companhia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Agradecemos pela mensagem
E hoje nós refletimos o comandante Naamã e a sua transformação e sua decisão. Senhor, nós queremos adorar a Ti para sempre. Não deixa este mundo nos afetar. Não deixa a gente estranhar a palavra de Deus. Não deixa a gente ficar frustrado quando a chamada de Deus vem sobre nós. Que nós sejamos obedientes, decisivos e que sejamos firmes diante do Senhor. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.